Nunca o promotor conseguiu, nenhum dos dois, nunca conseguiu produzir uma folha de papel. Nunca. Não é incrível isso? Um inquérito que deve ter umas 6.000 páginas. No geral, tu acha nenhuma que nenhuma delas é produzida pelo Eliardo e pelo Biraci. Pois é. Eu não estou comparando a vida com valor, certo? Certo. Mas o Brasil gastou quanto com essa mentira? Eu prefiro acreditar na ciência. Não, isso não dá para calcular. Na mentira que eu falo, é desse posicionamento para a população que existia um assassino, que existia alguém poderoso. Pois não dá para calcular. Por exemplo, só um efetivo da polícia tem 3 delegados, uns... É muita grana, né? 25 a 30 policiais envolvidos nisso. A vida não tem valor, Quanto é que custa esse pessoal por mês dedicado só a isso? Combustível. O que mudou na vida do Paulo Nogueira? Quando tu conversou com ele... Paulo Nogueira, pra mim, o Paulo Nogueira é outra pessoa. Porque eu conheci o Paulo Nogueira quando entrou na polícia. Depois desse episódio, ele se fechou. Você não ouve mais falar nele em lugar Mas nenhum. Eu tenho muita vontade de bater um papo com ele, que ele foi tão decente comigo na época. Não, mas ele é um cara super decente. E ele era um cara... Extrovertido, de muito bom humor, fantástico como pessoa. Fez um trabalho... puta de um delegado. Exemplar, né? Um delegado completo, para você pode botar em qualquer posição na polícia que ele faz um grande trabalho. Mas hoje você não vê falar nele. Ele mais ou menos que... Ele sofreu, na época, o cancelamento raiz, né? Que na época não tinha como você responder. É um banimento, né? É um banimento total, que é aquele cancelamento-zão, né? Guerra, você acha que você sai de consciência totalmente livre e totalmente responsável? Você contribuiu muito forte para isso? Eu saio com muito mais do que isso. Porque se eu saísse só com a consciência, ainda era incompleto. Mas nós fizemos um trabalho materializado. É um documento, você pode consultar daqui a 20 anos e pedir para a pessoa procurar. Foi o melhor inquérito construído. Já feito em todos os tempos. O melhor. Se você daqui a 20 anos, né, que eu ainda espero estar aqui. Se né? Deus quiser. Daqui a 20 anos você vai estar entrevistando aqui Eu quero estar vivo também, um grande policial civil, né, do momento, daqui a 20 anos. E eu te faço um desafio hoje, né, vai estar gravado aí, para ele achar um defeito. Mas se você não quiser esperar 20 anos, você pede para o Biraci, que apesar de ter corrido para a aposentadoria, ainda pode olhar também e dizer qual é o defeito. Ou você pode pedir a qualquer um dos 3 promotores criminais para ver qual é o defeito. Nesses concursos que você já fez na vida, se tivesse uma questão lá, denomine o Biraci Rocha e Eliardo Cabral, você denominaria o quê? Não, o Biraci é extremamente vaidoso, né? Queria uma promoção pessoal. Pódio. A qualquer custo, né? E aí onde existe a diferença. Por exemplo, eu tinha 32 anos na época, eu acabei conseguindo uma projeção à força, porque eu meio que amadureci a força. Eu tinha 32 anos. Você imagina você ter toda a imprensa, de manhã, de tarde, de noite. Então você constrói uma personalidade em cima disso. Então, nesse sentido, eu sou agradecido porque eu vivi 10 anos em um. Né? Em termos de experiência, né? Doido. 10 anos em um é muito louco, né? É muito doido. É como você fazer uma caminhada e depois você ir para uma montanha-russa. Então eu fui para uma montanha-russa ao invés de fazer uma caminhada. Então eu amadureci 10 anos em um. Certo. Né? Então eu ganhei alguma coisa com isso? Ganhei, sou outra pessoa, né? Talvez eu fosse uma pessoa diferente se não tivesse passado por essa experiência, mais leve, né? Não tivesse toda mais essa carga, né? Assim, nesse aspecto de ficar mais atento. De ter cuidado com o que diz, né? Eu aprendi demais a ter cuidado com o que eu digo. Depois desse caso. Depois desse caso. Porque cada coisa que eu dizia tinha um desdobramento. Então tinha que ter exatamente. Mas vamos voltar, eu quero que você responda. Nomenclatura: Eliardo Cabral e o Biraci Rocha. Não, o Biraci é uma pessoa extremamente vaidosa, que queria vencer a todo custo, queria uma autopromoção. Ele queria ser outra coisa. Na verdade, se ele quisesse ser promotor de justiça, ele tinha atuado no caso como promotor, mas ele atuou como político, ele atuou como candidato, ele atuou como uma pessoa que queria ser secretário de segurança para depois virar um deputado federal, virar um secretário, uma coisa desse tipo. Ele agiu por um interesse próprio. Ele mirou lá na frente. O Eliardo eu considero uma pessoa desequilibrada emocionalmente, porque ele oscilava, tinha dia que estava bem, tinha dia que não estava, dizia coisas que não faziam o menor sentido, né? E eu faço uma crítica grande à parte da imprensa da época, porque faltou cobrar um pouco dos promotores. Cobrou-se muito da polícia, muito. E cobrou-se muito pouco dos promotores. Por que o sujeito conseguia dar 3 entrevistas na semana
E ninguém cobrava? Sem dizer quem era. Ele ia na segunda... Acho que um dos poucos programas que eu cobrava Sim, era mas os outros a gente cobrava mesmo. era muito mais leve, né? Não, a gente cobrava As forte. perguntas eram... Claro que eu precisava eram da de audiência. toque de bola, né? Eu precisava da audiência, mas eu falava... Mas era imprensa de toque de bola. Porque se eu fosse jornalista, sujeito, segunda-feira tivesse no meu programa dizendo que sabia que era assassino, quarta-feira, sexta-feira, eu não chamava ele na outra semana.